Na última aula, a gente falou sobre aquele movimento chamado MGTOW, né? Men Going Their Own Way. Nesse vídeo, lógico, eu não vou explorar mais aquilo, porque eu acho que eu já falei o suficiente, né? Então, se você se convenceu, ótimo. Se você não se convenceu, dane-se, azar o seu. Agora, o que eu quero falar aqui é sobre algo que eu comecei a explorar lá, que assim, é uma tríade muito importante da gente entender emocionalmente, tá? E que ou vai me transformar numa pessoa neurótica, fraca e assustada, beleza? Que é o que mais ou menos eu explorei lá, ou pode me tornar uma pessoa mais forte, mais preparada para lidar com as adversidades. Uma pessoa que facilmente é machucada por outras pessoas, ou uma pessoa que é, de fato, madura, forte e sabe lidar com as situações da vida. Bom, se você quer aprender essa diferenciação, então vamos lá, vamos explorar esses 3 pontos. É legal que você tenha assistido o vídeo anterior. Assim, não é necessário, tá bom? Você vai entender tudo que eu vou falar, porque mais uma vez não é uma especificamente continuação, tá bom? Mas é algo que vai ser muito bem complementado. Na verdade, vai ser até um bom exercício você ver esse vídeo aqui e assistir o anterior e depois ler os comentários, né? Por isso, se você não viu, inclusive, muita gente falando que não recebe notificações, então se inscreva. Deixa o seu like, não só para contribuir com o canal, não é? Mas para que você também seja avisado, seja avisada quando tiver aula nova e incentive, logicamente, aqui a gente a continuar gravando essas aulas gratuitas para vocês, beleza? Então, assim, vamos lá. O ponto maior é o seguinte. Como eu apresentei lá, né? Nós temos uma tríade que emocional que, querendo ou não, nos faz criar crenças, tomar decisões, como, por exemplo, muita gente, como eu expliquei, vou explicar melhor agora, então, né? Melhor eu focar aqui. Que é o seguinte, que muita molecada, e molecada não é só uma questão de idade, de mentalidade, não. Muito nego de 35 anos está lá, né, se sentindo poderoso por entrar num movimento bocó desse. Só que a questão é a seguinte, vamos lá, primeira coisa dessa tríade, ressentimento, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho uma situação na minha vida X, eu quero ficar com aquela menina lá, né, tem lá a menininha da minha escola, não sei o que lá, tal, ela é linda, eu acho que, puta, a gente daria certo e tal, e aí eu vou tentar ficar com ela, por algum motivo ou outro, ela não quer, me dispensa, fica com outro cara, nossa, eu fico puto da vida. O que acontece? Da paixão, né, ou do pseudo amor que eu tinha por ela, não, cai num ódio, numa raiva, nunca mais quero saber de mulher, nunca mais quero saber disso. E blá, 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 certo? Primeiro ponto dessa tríade, então, é o ressentimento. Que ele pode acontecer de diversas formas. Ele pode acontecer em diversas áreas. Eu posso me ressentir com meus pais, com os meus amigos, eu posso me ressentir com o meu trabalho, com os meus negócios, que eu tentei fazer um negócio lá e não deu certo. Como, por exemplo, você já, né, quem assistiu a aula anterior, viu? E quem já me acompanha há mais tempo já sabe que eu, por exemplo, me ferrei uma vez, assim, nossa, de uma forma catastrófica quase, nos negócios. Eu poderia ter me ressentido, nunca mais vou fazer negócio com ninguém, nunca mais vou confiar em ninguém, né? Então, beleza. O que acontece? No ressentimento, se eu não exploro, não entendo, e que é o que muitas vezes acontece, como muitos desses caras aí, eles não acham que é o ressentimento que está conduzindo. Eles acham que é uma postura, assim, de uma coisa que eu já vou falar, tá? Que é extremamente prejudicial, vocês vão entender. Mas assim, então a primeira coisa é essa, não sabe o que é ressentimento, acha que é empoderamento, né? E aí viaja nas ideias, beleza. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto dessa tríade emocional é o quê? É o medo. Então vamos lá, pegando o mesmo exemplo, eu não fiquei com ninguém, tá bom? Nem tô afim de ficar com ninguém. Só que o que acontece é o seguinte, eu ouço desse meu amigo ressentido que eu não devo fazer isso. Por quê? Porque eu vou sofrer, porque eu vou me ferrar, porque ela vai tomar tudo de mim, vai apresento leis, não sei o que lá, né? Você vai ver até isso lá no comentário. E aí um monte de coisa, pum, eu fico assustado, óbvio, né? Eu falo, pô, então eu não quero isso aí pra mim. Aí não, eu vou lá, sei lá, e entro mais uma vez, entro num movimento desse. Ou como não, nunca vou fazer negócio com ninguém. Nunca vou trabalhar pros outros, por exemplo. Ou nunca vou ter amigos. Nunca mais vou me relacionar com ninguém. Quando eu vou lá e me ferro na mão de alguém, né, num relacionamento, que acontece, né? Que acontece. Então, beleza. Esse é o primeiro ponto. Eu posso entrar, vamos lá, já pra gente começar a explorar essa questão da força e da fraqueza. Eu posso, com base ou num ressentimento profundo, ou num medo profundo, né? Que inclusive isso aqui é muito importante. Tanto que no portal tem uma aula só com isso. Medo, entenda seu maior inimigo. Uma das aulas também mais assistidas lá. Porque muita gente tem medo de uma porrada de coisas e por isso não age, né? Só que se confundem e caem no terceiro ponto, que é o que eu já vou falar. Mas então, você, ou por ressentimento, ou por medo, toma uma decisão, adquire uma crença, pensa assim, eu nunca mais vou fazer, mais uma vez, nunca mais vou ficar com nenhuma mulher, nunca mais vou ficar com nenhum homem, nunca mais vou trabalhar para os outros, nunca mais vou ter amigos, nunca mais vou confiar nos meus pais, nunca mais vou, né? E aí, pum, aí você enraiza aquilo, tá? Só que quando você cria essa questão,
sem refletir se é medo ou se é ressentimento, você se sente mais forte. Você se sente, tipo, mais decidido, mais firme, né? E de forma bem boba, bem inocente. Que é o que você vai ver lá nos comentários. De muitos, né? Aliás, de muitos não, né? De poucos, na real, né? Se você for ver, pelo menos aqui da minha audiência, né? Você vai ver que poucos caem nessa besteira. Que eu espero muito aí que, poxa, alguma coisa já tenha surtido efeito a partir de tanto conteúdo que a gente já disponibilizou para vocês. Não é? Mas você vê alguns ali, assim, totalmente perdidos, inocentes, assim, tirando até onda com a minha cara, ou com a cara de uma pessoa que vai lá e comenta o contrário, se achando mega inteligente por aquilo, né? Sendo que, mais uma vez, é tão raso, se você for ver, é tão raso tudo que está escrito, desenvolvimento pessoal, intelectual, em qual sentido, se você não consegue perceber nem isso, que você tá ressentido ou tá com medo, né? Então, que desenvolvimento é esse que você está falando? Mas enfim, né? Então, mas assim, é bom você se observar. E até estou falando aqui porque eu espero muito que, no mínimo, você que está ainda preso nisso aí, se constrange um pouco e fala, tá, deixa eu só pensar um pouco, vai. Pode ser que eu continue sendo isso aí, medital, caramba. Mas peraí, deixa eu ver, por que eu estou nisso daqui mesmo, né? Juntando com o vídeo anterior, vai fazer mais sentido ainda. Só que aí entra o terceiro ponto. E esse é ali o que mais nos confunde nos dias atuais, tá? Então, eu não refleti do ressentimento, por exemplo, eu não acho que é ressentimento. Eu acho que é porque as mulheres não são cruéis, como até um... Bom, né? Como até um comentário lá, que assim, o problema são os extremos. E aí ele vai lá e é extremo no próprio comentário. Porra, que desenvolvimento pessoal é esse? O cara não consegue escrever um comentário coerente, pô. Então assim, imagina como ele está conduzindo a vida dele. E mais uma vez, eu não quero que nenhum de vocês se ofenda quando eu estou falando isso. Pelo amor de Deus, quantas vezes eu fui assim? E talvez seja em algum momento. Eu quero que alguém que refletiu me fale, opa, você está sendo idiota aqui, Thiago. Né? Você não pensou melhor sobre isso aqui, você não entendeu muito bem isso aqui. Eu falo, legal, isso acontece nos meus estudos, com as pessoas que me ensinam. Não fala assim, Thiago, não é assim que você tem que falar. Puta, é verdade. Aí eu percebo um erro semântico que eu estou cometendo, por exemplo. Tá? Então assim, bom, enfim, né? Aí, mas cada um faz o que quiser. Mas, né, quem se ofende tá no ressentimento e no medo. Dica aí, né? Só que aí qual que é o ponto? É o desejo de independência. Que é justamente o que te dá essa áurea de força, né, de firmeza, e é uma enganação. Vou dar um outro exemplo que vai ficar bem claro, tá? Então o que acontece? Vamos pegar um adolescente, tá? E a gente consegue ver facilmente isso, que ele se rebela contra os pais, tá? Então ele tá lá em casa, não sei o que lá, daí, sei lá, o pai fala não empresta o carro, não dá dinheiro, faz alguma coisa, ele fica puto, né? Ou ela fica puto. E aí, vai lá, eu não quero mais saber de você, porque eu não dependo mais de vocês, eu sei o que fazer da minha vida. Aí, pai, começa a dar aquele discurso de independência, que é um desejo, não é uma realidade. Ele não tem dinheiro para se sustentar, ele não pode sair de casa, ele não sabe mais que os pais, por mais que ele se convence, e hoje a gente até os adultos estão confusos nisso. Nossa, as crianças são extremamente inteligentes. Depende do que você está querendo dizer, né? Mas enfim, aí é uma outra discussão, né? Que é muito do A Vida Humana, que, enfim, os alunos já estão lá aprendendo e lá a gente continua isso aí. Mas a questão é a seguinte, ele tem um desejo de independência, ele não tem uma independência real, ele tem um desejo. Aí ele se rebela contra os pais e se une aos amigos, perfeito? Ele se une aos amigos. E aí os amigos vão lá e assim, né, pô, é verdade, seus pais são idiotas, meus também, né, tá todo mundo lá, né, com aquela masturbação mental de independência, o caramba. Até que acontece alguma coisa no meio dele. Primeiro que assim, né, eles não são independentes, porque, como eu falei, eles vão continuar pedindo dinheiro, eles vão continuar, é só mais uma vez, só um ressentimento ali, um medo e tal, que está conduzindo eles para aquilo. Mas vamos lá, tá? Eles então se convencem de que são os amigos que entendem eles, e tal. Tipo esse medital aí. Eles entendem que, pô, esses caras aí, que também entenderam o que eu entendi, né? Eles são independentes como eu, pô, a gente tá, né? O Thiago é um idiota, pô, ficar com mulher, que bocó, né? Que nem até um falou, já eu vou estar reclamando, falando mal, enfim. Aí, beleza, né? Como se eu tivesse, é a primeira vez que eu tô me relacionando com alguém na minha vida, beleza? Mas então o que acontece? Aí esse desejo de independência, tá? Ele, em alguma hora, ele vai ser estraçalhado pela realidade. Por quê? Porque, por exemplo, uma coisa que com certeza vai acontecer, em algum momento com algum deles, o amiguinho dele vai conhecer uma menininha e ele não vai conseguir se segurar e ele vai começar a namorar com aquela menininha, porque ele vai entender que aquilo é bobo e que, na verdade, aquilo não tem nada a ver com o que ele achava, que ele acreditava. E aí daqui a pouco esse amigo, que não conseguiu ninguém, por exemplo, vamos pegar aquele amigo lá, do ressentido, né? O ressentido falou pro amigo dele que não fica com ninguém porque aquela menina me dispensou e elas não prestam, não sei o que lá, e é pra gente não ter nenhum relacionamento sério, beleza? Beleza.
Aí o que acontece? Esse cara do ressentimento se apaixona por alguém. Aí o cara que tava com medo, só acreditou na história dele, o que ele vai falar? Puta merda, né? Esse amigo meu me traiu, e blá, 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 blá. E aí, esse desejo de independência, essa questão de, já sei, eu não tenho nada a ver mais com mulher, não quero mais saber de mulher, sou independentemente, eu não caio nesse sentimento. É como o Thiago, que é bocó, que se apaixona, que fraco. Eu sou um cara que eu não sinto nada por elas. O que vai acontecer? Uma hora ou outra ele vai sentir alguma coisa por elas. Uma hora ou outra ele vai ver o amigo dele que jogou ele nessa porra desse movimento e vai estar lá com alguém, sacou? Da mesma forma, uma série de coisas que podem acontecer. Então qual que é o ponto aqui? Para amarrar, eu me torno uma pessoa fraca quando eu entro numa convicção, numa crença e o caramba, sem entender que a minha motivação é o ressentimento e o medo, que embocam num desejo de independência que vai ser estraçalhado pela realidade. Então vamos lá, eu estou me tornando uma pessoa mais fraca, que é mais ou menos o seguinte: quando eu passo por um problema, ou eu reflito sobre aquele problema e melhoro, ou eu reflito sobre aquele problema, ou melhor, nem reflito sobre aquele problema e pioro, me torno uma pessoa mais insegura, mais instável, mais medrosa, que é o que a gente vê, é só você ler lá. E aí o que acontece é o seguinte: a partir do momento que eu reflito, o que acontece? Eu me torno uma pessoa mais forte. Por quê? Porque aquilo não é a primeira vez e nem a última que vai acontecer. Principalmente porque, vamos lá, vamos amarrar o seguinte: se eu me torno independente de mulher ou de relacionamento sério, como está sendo colocado, eu não me tornei independente de um amigo que vai lá e fica com uma mulher, me chateia e aí pronto, tudo aquilo vai por água abaixo. Eu não me torno independente de desenvolvimento pessoal, intelectual, eu não me torno independente de alguma coisa que vai me dar isso aí. Seja um livro, seja um curso, seja um mentor e o caramba, e aí eu posso me decepcionar de alguma forma ou de outra e pronto. Mais uma vez eu vou me perceber, se eu for honesto, dependente de alguma coisa. Então basicamente é o seguinte: se eu não reflito de forma séria sobre o que me conduz e o que de fato constrói as minhas crenças, o que vai acontecer é que eu vou me enfraquecer. Eu vou me enfraquecer. E qualquer adversidade que aconteça, que é justamente o mal dessa época, esse desejo de independência, é o quê? É tentar evitar qualquer tipo de risco. Como eu expliquei, isso eu expliquei bastante no vídeo anterior. Eu acho que o quê? Eu tô acabando com riscos. Mas, porra, você tá com uma série de riscos. Você tá com risco quando você... Mais uma vez, como eu falei, se tiver uma infiltração na sua casa, você tem um risco aí jurídico, né? E os caras estão falando né? E bababá. Beleza. Mais uma vez, eu falei lá, né? Não vou ficar repetindo aqui, tá? Então, assim, o que acontece é isso. Eu quero eliminar todo e qualquer risco. O que acontece comigo? Eu me torno fraco, vulnerável. Porque quando o risco acontecer, eu não vou saber o que fazer. É a mesma dinâmica do pai que mima o filho. Quando o filho vai para a realidade e percebe que, opa, peraí, as pessoas não me dão atenção, não me dão dinheiro, não me dão comida, sem eu fazer nada. Eu tenho que ser legal, por exemplo, né? Ou, e isso você percebe, assim, novo, né? O moleque novo percebe. Ele é egoísta com os amiguinhos dele, o que acontece? Os amiguinhos dele jogam ele pro canto. Então, assim, você tem um desejo de independência, que é o que move muito desses movimentos e tal, ou dessas compreensões rasas. Só que o que acontece é o seguinte: você está cada vez mais dependente. Então, quando eu desejo independência de forma irrefletida, eu estou mais dependente. Porque eu não consigo considerar as possibilidades. E aí, obviamente, quando uma possibilidade me choca, como mais uma vez o amigo que me levou para o digital começa a namorar, o que acontece comigo? Eu perco a esperança. Ou eu me neurotizo ainda mais. Né? E assim, isso é tão retratado em tantas histórias. Tipo, você vai assistir qualquer filme da Netflix, você vai ver. Né? Assim, pequenos movimentos de um cara que se acha o caramba e que daqui a pouco ele vai lá e a vida dele é destroçada justamente porque ele era arrogante e burro, na verdade, porque ele não sabia pensar sobre as coisas. Então, assim, essa é a questão. Se você entender essa tríade emocional, que é ressentimento, medo e desejo de independência, tudo isso se mistura e te cega. Você vai perceber que aqui você tem a chave, aliás, para perceber muitas das convicções que ferram a sua vida. Porque, mais uma vez, vai dar merda. A questão é a seguinte: como que você vai lidar com isso? Você vai estar mais fraco ou você vai estar mais forte? Porque você refletiu. Como quando eu fui e me ferrei nos negócios. O que eu fiz? Eu baixei a cabeça, refleti por meses sobre aquilo, só que enquanto isso eu trabalhava. E aí eu consegui reverter essa situação em 6 meses. E eu já expliquei para alunos, não vou ficar falando aqui. Mas eu consegui reverter. Por quê? Porque eu encarei de forma real aquilo. Eu não encarei assim, filha da mãe, o cara é um ladrão e me ferrou. Eu falei, não, puta, eu fui burro. Ele é isso aí, beleza. Mas eu fui burro. Opa, se eu fui burro, o que eu posso fazer de diferente? E comecei a fazer de diferente. É uma história bem interessante, inclusive. Mas eu acho que já é o suficiente pra cá, certo?
Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e espero que ajude essa tríade aí. Até mais.